Olá, sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. É super agradável a gente dar uma voltinha na cidade, principalmente nesse período de férias, o Festival de Música nas Montanhas, com tanto jovem passeando por aí com seus instrumentos, né? Esse princípio de verão chuvoso, com o verde cada dia mais bonito, realmente Poços de Caldas fica muito agradável nesse período. Tirando o excesso de gente, excesso de carro, excesso de coisa, mas a gente não fala das coisas mais desagradáveis, né? Vamos falar das coisas boas. E eu passeando, aliás, gravando até o programa semana passada na praça, eu tive o prazer de encontrar com o Fernando Antônio Sgressia, que está aqui conosco. Bem-vindo, Fernando. É um prazer, Marília, e obrigado pela oportunidade. Na verdade, quem é o Fernando? O Fernando, ele vai contar um pouco da história dele, mas para apresentar inicialmente, ele escreveu um livro muito interessante, Contos e Causos do Rio Araguaia. Esse livro, ele mostra um pouco desse Brasil do interior, né, que a gente fica geralmente muito na cidade, muito com as nossos supermercados, nossos shoppings, né? Nosso consumismo. Nosso consumismo. E, aliás, eu sou muito urbana, viu? Quando eu saio de casa, se tem mosquito, se tem bicho, se tem não sei o quê, eu volto correndo para casa. Mas gosto de ver, de conhecer a história, de ver, principalmente a minha admiração pelos desbravadores. Fernando, conta um pouquinho para a gente o que você foi fazer no Centro-Oeste, quando você saiu daqui e como é que é essa história? Bom, a história, antes do mais, uma boa tarde a todos os telespectadores. E eu fico feliz de estar aqui partilhando um pouco desse meu projeto com vocês, que é esse livro. Eu fui para a região do Centro-Oeste em 77. Fui para estudar na UNB e fazer o curso de Sociologia lá. Passei no vestibular e fui para lá, saindo aqui do sul de Minas, né, das montanhas de Minas, dos cafezais, e de repente fui me deparar com o Centro-Oeste, ainda selvagem, porque na época, 77, eu acho que o Cerrado estava preservado em 90%. E fui para Brasília, uma capital maravilhosa, onde se concentrou toda a elite de todos os estados estavam lá. Então Brasília era uma cidade efervescente e prazerosa. E o período que eu fui era muito rico, porque eu tive a oportunidade de participar das diretas jazz, de todo o movimento de transição da ditadura, da anistia, acompanhar tudo isso, né, através como universitário. E, de repente, apareceu a oportunidade de ir para o sertão, que era uma coisa que sempre foi um sonho meu. Eu sou do imaginário, do universo, do Capitão América na minha infância e juventude, do Batman, de uma série de heróis daquela época, então o meu imaginário era muito assim, aventureiro. E apareceu essa oportunidade de ir para lá pelo Rondon, alfabetizar por 3 meses o Vale do Araguaia, na região de Luiz Alves. Não, minto, na região de São Félix. E São Félix é uma cidade que fica do lado do Mato Grosso. E o Mato Grosso, naquela região, era muito selvagem na época. E eu fui para lecionar 3 meses e me maravilhei com a região. Eu saí daqui dos cafezais, eu nunca tinha visto um animal silvestre, ao vivo. O mais que eu vi foi uma siriema. E quando eu chego no Araguaia, cheguei no rio, era a época de Piracema. O rio estava coalhado de peixe, estava subindo um cardume de 12 quilômetros de piau, de pintado, de matrinchã. O povo entrava com a canoa assim no meio do cardume, pegava peixe com a mão. Eu fiquei, desculpa a expressão, eu fiquei abestado de ver tanta fartura, tanta maravilha. E era para mim ficar 3 meses alfabetizando, eu, em contato com as prefeituras, a prefeitura de São Félix, eu consegui ficar 3 anos na região. 2 em São Félix e 1 depois em Luiz Alves, lecionando. E maravilhando com aquela região. Eu lecionava de segunda a sexta em escolas
de primeiro grau, que não era escola, era um barracão coberto de palha, onde que todas as 4 anos estavam juntos ali. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano primário. Então eu tinha aluno de 6 anos de idade, como eu tinha até de 40, 50. Né? E tudo junto lá tudo mesmo? Junto. E todos os meus amigos ali eram meus companheiros de caçada e de pescaria aos sábados e domingos, porque eu lecionava de segunda a sexta, sábado e domingo a gente ia aventurar, porque se você quisesse carne para comer, você tinha que buscar na mata, porque lá só tinha farinha de mandioca e arroz de pilão. E assim mesmo você tinha que pilar, porque tinha um arroz em casca. Mas era um contato maravilhoso. Eu tive o meu primeiro contato com os nordestinos, que migraram para a região desde da década de 20, né, 1920, vindo sob a influência de Padre Cícero da bandeira verde, o sonho da bandeira verde. Sair da seca para a bandeira verde. Mas só que com o tempo eles foram encontrando a mesma miséria, o mesmo problema dos coronéis que tinha no Nordeste. Começou a aparecer os coronéis vindos de Minas, de gaúchos e paulistas, né, que comprando grande quantidade de terras na região e ocupando as posses que existiam em volta das suas propriedades, que não tinha registro de terra. Então era uma injustiça muito grande. E eu vivenciei essa injustiça convivendo com Dom Pedro Casaldágua na época. Né? E então foi esse o meu contato com Araguaia, foi em função de lecionar. Evidente que a gente fica sempre embasbacado de ouvir. Eu considero você, Fernando, quase que uma figura folclórica quando põe o seu sonho a vender seus livros na praça, né? É um risco, né? É uma coisa que você está se expondo, nem sempre compreendido. E quando a gente ouve a história, outro dia eu trouxe aqui o seu Moraes da farmácia também, que também, então são as figuras que marcam a cidade, que enriquecem a cidade, e é um prazer muito grande em estar trazendo essa história para vocês. Mas nós voltamos já já no segundo bloco, contando um pouco mais da história e falando um pouco desse conteúdo do livro do Fernando, do que representa essa história para a nossa cultura. É muito gostoso muito prazeroso, né? A gente entender o que se passa no nosso país, porque nós conhecemos tão pouco, né? Nós somos tão urbanos, ficamos tanto no nosso quadrado e sair um pouco disso é difícil. Continue conosco, nós voltamos no segundo bloco já já. Pois é, na semana passada eu mostrei para vocês a loja da Cacau ali na rua Rio de Janeiro 26. Realmente as meninas são assim, muito delicadas, elas têm uma roupa muito gostosa de vestir, muito delicada, de muito bom gosto também. E então, na semana passada, nós tivemos a oportunidade de mostrar toda a loja, uma ideia para vocês. Hoje eu estou vestindo essa blusinha que eu achei uma graça, um azul muito delicado, e com esse verão, desse calor enorme, esse azul deu uma satisfação enorme. E a parte de bijuteria também é delas, elas têm lá também a parte de acessórios. Dê uma passadinha lá e vá conhecer a delicadeza, o bom gosto da loja Cacau, ali na rua Rio de Janeiro, número 26. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Bem, estamos voltando no segundo bloco e hoje batendo um papo aqui com o Fernando Antunes Grécia. O Fernando, muitos de vocês talvez já conheçam, porque ele está sempre circulando aqui na Praça Pedro Sanches,
vendendo esse livro, dessa história, desse grande momento da vida dele. Fernando, nós falamos um pouco desse seu princípio. Dentro desse seu momento como professor, foi que você começa a descobrir, porque, assim, um pouco que eu passei os olhos aqui, você acha o sertanejo ali daquela região e o transforma no personagem do seu livro, né? Então, como que você via esse sertanejo, você indo aqui da região do Sudeste para lá? O nordestino é um forte, um povo resistente. Sabe quem colonizou a Amazônia, teve coragem de enfrentar as onças, enfrentar todos os perigos da selva e as doenças? O nordestino. O pessoal da Bolívia morria de medo na época da luta pelo Acre de enfrentar os nordestinos, porque eles jogavam o fuzil no chão e iam brigar com a faca. Então é um povo guerrido, corajoso, mas muito leal também. Quando ele confia em você, você passa a ser parte da família, sabe? Então é uma lealdade, uma sinceridade e uma disposição a você fora do comum. Eu colecionei milhares de amigos e foi o período mais feliz da minha vida, foi quando eu convivi com esse povo. Eu vou confessar com você, eu só vim embora porque minha companheira engravidou e não quis ficar mais. Mas senão eu ficaria vivendo com aquele povo lá. Por quê? Porque a vida urbana, você tem uma série de confortos, tudo é fácil de você adquirir, mas você paga um preço muito grande, que é a liberdade. E lá no sertão, você não tem o conforto da vida urbana, mas você tem liberdade. Liberdade aos borbotões. Então você tem o espaço, você tem tudo, né? E muita coisa para descobrir. Você tem muita montanha para subir e descer, né? Então, esse foi um dos motivos que me segurou lá. Era para me ficar 3 meses, eu acabei ficando 3 anos. Existem espécies lá que são espécies marítimas. Por exemplo, dentro do Araguaia você encontra, por exemplo, um peixe que é chamado de piraíba, que tem todas as características do tubarão. É um bagrode e chega até 300 quilos e quase 3 metros, é enorme. Nós temos o pirarucu, que é o maior de todos, né, que é o bacalhau. Nós temos, por exemplo, a curvina, que é um peixe de mar também, e temos a sardinha lá, que é inclusive muito utilizada para isca, que é também com todas as características de peixe de mar. Então o Araguaia é um rio muito antigo, né? E com uma diversidade muito grande. E a minha luta por ele surgiu o livro porque eu voltei na região 20 anos depois. Aquele paraíso que eu tinha vivenciado até de 80 a 83 não existia mais, estava sendo devastado. Primeiro pelo gado, depois pela mineração, garimpo, o mercúrio, né, garimpo, enchendo o rio de mercúrio, principalmente os afluentes, e depois chegou o turismo predador. Lá não é um turismo sustentável, é um turismo que eles vão buscar. O Araguaia tem tanta coisa que eles enchem o saco de peixe, enchem caixas e caixas e vão embora. Vão vender o peixe, vão distribuir, mas assim numa gula voraz. E não tem. E às vezes chega lá nessa época de temporada, agora, de julho em diante, o impacto é muito grande. O Rio Araguaia, que está lá isolado, sozinho, numa praia, de repente tem 100 mil turistas acampados. Você já pensou o impacto disso? O som, a comida, os dejetos e o barulho? Não tem fauna que ature isso. Não, e o turismo brasileiro não tem nenhum preparo, né? Nada, o turista brasileiro é insano mesmo. Insano. A gente vê onde passa, o que fica por trás. É lixo. É lixo, é um caos, né? Então, que fique de exemplo também para nós aí, que a gente sempre gosta de fazer umas viagenzinhas, lembrando da importância de ter cuidado onde pisa, né? Porque de repente você está matando um bicho que pode salvar a nossa vida amanhã ou depois, que nada no Brasil foi explorado ainda, nada foi pesquisado. Você né? tem toda a razão. As onças hoje no Pantanal, como você citou aí, está dando mais dinheiro que boi, porque o turismo vai para lá, principalmente europeu, para fotografar. O Araguaia tem uma diversidade enorme disso. Mas, no entanto, eles estão destruindo tudo, estão matando a galinha, estão comendo a galinha dos ovos de ouro. Em vez de usufruir dos ovos, estão destruindo a galinha dos ovos de ouro.
O turismo nos Estados Unidos, só a pesca esportiva, o PIB da pesca esportiva é maior do que do Brasil, só a pesca esportiva. Se nós implantássemos um sistema de turismo planejado e sustentável no Araguaia, renderia bilhões. O americano pagaria 2, 3 mil dólares para pegar uma pirarara de 40 quilos. Né? E tudo isso está sendo jogado fora em função de produzir boi, cana, soja e minério. Minério, e toma de mineração estranha, né? Tem dentro dessas histórias aqui, essas histórias, você tem um pouco de fantasia aqui ou são histórias reais? Porque sempre entra a fantasia do escritor aí, Marília, né? eu sou um homem idealista. Eu luto pelas causas sociais e ambientais desde 78, quando eu comecei a fazer universidade e que eu comecei a me conscientizar. Porque antes meu universo era aquele universo do Capitão América, do Batman, do Homem-Aranha, do sonho, do Homem-Aranha e tudo mais. Os personagens do livro, alguns são reais e outros são ficções. Eu vou do amor à dor para conscientizar. Por quê? Porque eu vi aquele paraíso sendo destruído. E eu tento, com unhas e dentes, defendê-lo. E a melhor maneira que eu achei de fazê-lo foi pelo livro, porque livro educa. Eu já vendi 90 mil livros, se cada caso 3 pessoas leram, 270 mil sementes já foram espalhadas por aí. Então, meu único propósito com esse livro é fazer meu leitor se conscientizar da importância de preservar. Então, os personagens, as ficções, eu vou, por exemplo, tem um conto meu chamado Pindorama, eu inverto a história do Brasil. Então, a ficção é uma utopia. Os índios expulsam os portugueses e se transformam e passa a dirigir o país, aproveitando a tecnologia portuguesa e evoluindo e sendo o país mais sustentável do mundo dirigido pelos índios. Então, é uma maneira que eu usei para fazer o meu leitor refletir. O que seria uma ideia muito interessante. O outro é a lenda da cobra grande. Eu pego a cobra grande, ela vira um anjo vingador da natureza. Ela ficou no Jurássico, ela existia na região, veio o glacial, ela foi congelada, ficou por milhares de anos numa caverna cheia de gelo, né, numa cama criogênica. Aí vem o efeito estufa do desmatamento agora, né? E aos poucos ela volta à vida, derretendo aquele gelo, e ela passa a predar os predadores da natureza, que seria o garimpo, que seria o gado do fazendeiro, né? Então ela vira um anjo vingador da natureza. Né? Ela vira um anjo vingador da natureza. Muito bom. A gente vai dar mais uma paradinha e voltamos no terceiro bloco para a gente pegar mais um pouquinho dessas histórias do Fernando, que já está na 10ª edição desse livro e que vale a pena. Depois aí eu dou a dica de como você conseguir esse livro. Super fácil. Mas pois é, minha gente, hoje nós falamos de livro, falamos de cultura, e quando a gente está conversando com os amigos, quando a gente está conversando na escola, né, quando está ou trocando uma ideia, até mesmo na hora da cervejinha, a gente poder sorrir e falar com segurança é muito, muito satisfatório. Então, não se esqueçam, Instituto Implar, dá uma ligadinha para lá, agenda a sua consulta e com certeza você será uma pessoa muito mais tranquila, muito mais segura, sabendo que sua saúde bucal está 100% em ordem. Bem, estamos voltando no terceiro bloco. Hoje, com o prazer de bater esse papo aqui com o Fernando, trazendo para a gente a riqueza do conhecimento que ele adquiriu nessa passagem dele pelo rio Araguaia. Araguaia nos lembra, nos reporta a um momento da história, né? Lá aquela terrível chacina lá no momento da ditadura, da guerrilha. E então o Brasil é de uma riqueza tão grande que, acho que para a felicidade nossa, agora nós estamos começando a descobrir a nossa história, né, Fernando? Através de livros como o seu e de livros como o jornalismo tem nos trazido, porque os livros de história contados
didáticos nas escolas sempre foram muito falsos, muito pobres, oficial, né? A história oficial era um terror. Não é história real, história Nessa oficial. exposição que a Casa da Cultura fez a respeito da revista O Cruzeiro, não sei se você teve a oportunidade de ver. Minha mãe assinava. Então, eu era leitora assídua da revista O Cruzeiro, veio depois a Manchete, Fatos e fotos, né? Manchete. E então, mas a revista O Cruzeiro, eles tinham uma qualidade de reportagens que fotógrafos, né, impressionantes, que tinham um trabalho de uma dignidade, mas isso não ficou como uma contação de história, isso ficou meio camuflado, porque não interessava também para os políticos da época que essas histórias viessem. Hoje, viu, Maria? A gente vê que também, mas eu digo isso porque hoje nós temos internet, você tem a liberdade de escrever seu livro e vender na praça, né? Então, nós temos hoje o jornalismo contando história, você vê a história de Dom Pedro contada em livro de uma forma diferente, que nós passamos a ter uma noção diferente do qual é a verdadeira realidade hoje. Nós somos resultado de um colonialismo imbecil, de uma tragédia que foi a formação do nosso povo, né? Então, toda essa riqueza que eu aproveito para fazer uma sugestão antes de passar a palavra de volta aqui para o Fernando, senão depois, às vezes, a gente passa. Busquem conhecer esta verdadeira história do Brasil que está sendo contada agora através de livros diferenciados, né? Através de pessoas como o Fernando, que trazem essa bagagem de uma forma diferente, de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa, que é esse livro dele. Fernando, onde que a pessoa pode encontrar esse livro, Contos e Causos do Rio Araguaia? Somente comigo. Por quê? Eu vi que a livraria, a editora, encarece demais o livro. E a minha proposta do meu livro era educar. Eu fiquei tão chocado quando eu voltei ao Araguaia e vi a devastação que ocorria lá, e vi que a única forma que eu poderia combater essa ignorância da devastação seria tentando educar através do livro. E livro educa. Quem lê adquire conhecimento. E conhecimento é desenvolvimento, é tudo, é a base para você crescer, para você evoluir. Então, o livro, eu parti para esse projeto. E com a experiência da livraria, da editora, eu vi que tornaria um projeto inviável, porque a editora queria vender meu livro, por exemplo, a R$30, a livraria, né? E eu vendo meu livro a 15, para poder todo mundo ter acesso. E tive a felicidade de até hoje acumular em 6 anos praticamente da existência do livro 90 mil leitores. Eu estou muito feliz com o trabalho, porque está todo mundo gostando, eu estou atingindo meus objetivos, que é conscientizar. É a única proposta minha. O livro para mim não é para o meu alter ego, é para exclusivamente proteger a natureza, sensibilizar o meu leitor a protegê-la, porque no caminho que anda a devastação no país hoje e as políticas públicas que estão sendo mudadas em benefício do agronegócio exportador de primários, de exportar produtos primários, daqui mais 15 anos as crianças que estão nascendo vão herdar exclusivamente em desertos. É em função dessa preocupação que eu escrevo. Infelizmente ou felizmente, para mim é felizmente, para alguns talvez seja infelizmente. Eu sou um idealista, eu fui mordido pela mosquinha do idealismo em 1969, 70, por aí. E de lá para cá eu sempre lutei por esse país melhor. E a melhor maneira, a melhor ferramenta que eu até hoje utilizei e que eu estou mais feliz é o livro. Porque pelo livro eu consigo sensibilizar muita gente, muito coração. Principalmente as pessoas que amam a natureza, né? E as que não amam passam a mato quando leem o meu livro e muitos outros bons livros que tem a respeito. Fernando, você participa de alguma rede social na internet? Eu tenho 2 grupos lá, 3 anos. Eu tenho 2 blogs, chamado Jaguareté, onde que eu, através de fotos, eu mostro uma série de realidades, e tem um outro de causas indígenas também.
E todos no Facebook. E o outro que é em parceria com uma amiga minha chamado SOS Terra. Além desse livro, você tem algum outro projeto? Eu tenho um livro de poemas que saiu a primeira edição, a próxima está para sair agora no final de janeiro. Chama-se Poemas e Reflexões. Eu aproveito... Eu até gostaria de finalizar com um poema, se você me permitisse. Ah, claro. Eu só quero fazer uma coisa, falar, até parabenizar de alguma forma. Na última página do livro, tem aqui um poema que é muito, mas muito bonitinho mesmo, escrito pela filha dele quando tinha 12 anos, em novembro de 2007. Então, ela fala sobre a inspiração de uma jovem, quando ela diz que meu nome é inspiração, meu codinome é alegria. Muito sensibilizada, me sensibilizei muito de perceber que você realmente consegue passar, né? Primeiro a gente passa para a família, depois para os amigos e depois a gente passa para o mundo, né? Essa a sensibilidade mesmo do projeto real. Então, dos sonhos, né? Do sonho, né? Então, mas na verdade que é um projeto real, porque você está batalhando para transformar esse sonho em realidade, né? Sim. Ainda que seja aquela famosa gota d'água no bico de um passarinho. Isso, né? Eu sou o sonhador. O meu sonho é ter esse país justo e preservado. Nós ganhamos maravilhas de Deus e que nós estamos destruindo, gente. Nós ganhamos, o nosso país é privilegiado. Não existe nenhum país no mundo que tenha a diversidade de biomas que nós temos, né? E, no entanto, nós estamos destruindo isso por cobiça, por ganância, e destruindo o futuro das novas gerações. Isso é inadmissível. Eu luto contra isso com unhas e dentes e espero que vocês façam parte agora dessa tribo. Essa tribo. Bom, então você tem um minuto de resto para falar o seu poema. Pois não. É o meu primeiro poema, chama-se Felicidade. A busca da felicidade é como correr atrás do arco-íris. Os pés sangram nas pedras da vida, mas o mais importante é o seu continuar de subir e descer montanhas. E é isso mesmo, é a nossa vida, né? É subir e descer e ter coragem para a nova subida. E nunca parar de sonhar. Porque o dia que você parar de sonhar, a realidade é muito dura. E saber botar que o sonho se realize. Eu digo sempre no programa o seguinte: cuidado com o que você pensa, porque nossos sonhos se realizam. Se realizam. Não é verdade? Então vamos pensar nas coisas boas e vamos pensar que existem possibilidades de mudança. E essa mudança está dentro de cada um de nós. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.